O assunto de hoje no Jaule, o podcast do Jota, em parceria com o INTE, o Instituto Brasileiro de Transição Energética, é a regulamentação da reforma tributária. Convidamos duas especialistas no assunto para uma conversa sobre os impactos da regulamentação da reforma, tanto no setor energético como na transição energética. Participam deste episódio do Jaule Cristiane Schmidt, que foi secretária de Finanças e Planejamento do Estado de Goiás e conselheira no Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Atualmente, é professora na Fundação Getúlio Vargas, consultora do Banco Mundial e presidente da MS Gás. Também convidamos Nívia Amorim, sócia do Veirano Advogados e atua no setor de energia, petróleo e gás, abrangendo questões societárias, regulatórias, transações e contratuais. Ela também é membro do CIGRE, o Conselho Internacional de Grandes Sistemas Elétricos. Sejam muito bem-vindas. Eu sou Larissa Fafá, analista de energia do Jota. Bom, Lívia e Cris, sejam muito bem-vindas aqui ao Jaule, o nosso podcast sobre energia e transição energética. Eu vou começar falando um pouco sobre a Lei Complementar 214 de 2025, né, que regulamenta a reforma tributária e foi institucionada no começo desse ano, no dia 16 de janeiro, há pouco tempo. Essa reforma, como todo mundo sabe, vem sendo aguardada e debatida há muitos anos pelo Congresso, e ainda vai demorar um pouquinho mais de tempo, né, para entrar totalmente em vigor, e principalmente para os setores produtivos conseguirem internalizar todas essas mudanças. A gente trouxe vocês aqui hoje para um bate-papo com análises, né, de vocês sobre os resultados dessa nova lei para o setor de energia e também para a questão da transição energética. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre pontos específicos, mas vamos começar ouvindo cada uma sobre um balanço geral. Afinal, o resultado foi positivo para os setores? Bom, obrigada, Fafá, aí pelo convite. É um prazer estar aqui com você e com Lígia, né, que para mim é uma grande especialista aí no setor de energia. A reforma tributária como um todo, ela foi muito positiva para o Brasil. Eu digo isso como ex-secretária de Fazenda que fui, que é uma confusão, o ICMS principalmente, mas PIS/COFINS, o ISS, muito contencioso, que não tem a menor sombra de dúvida que ele vai diminuir. Então, esse gap de compliance vai diminuir. Hoje, com dados do Banco Mundial, a alíquota que estão reclamando tanto, que vai ficar de 28%, ela seria de 34,4%, mas com a diminuição da sonegação, inadimplência, etc., isso aí vai diminuir. Agora, claro, a gente teve algumas, pelo caminho, né, dentro do parlamento, algumas concessões foram feitas. Então, nós temos aí 3 regimes, o diferenciado, o favorecido e o específico, e eles realmente, como eles reduzem, né, eles vão para baixo, eles diminuem as alíquotas desses setores em particular, então a alíquota para todo o resto acaba aumentando e é o debate que está sendo feito hoje. Mas, respondendo diretamente a sua pergunta, eu acho que ela foi muito positiva. No setor de energia em particular, a minha grande crítica é com o imposto seletivo. O texto cria as regras para a implementação do IVA, Imposto sobre Valor Agregado, composto pelos tributos IBS e CBS. E também um imposto seletivo, que incide sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Estão na lista carros, embarcações, aeronaves, cigarros, bebidas alcoólicas, jogos de azar, plásticos descartáveis e minerais extraídos. O imposto seletivo não deveria ter entrado para bens minerais. E digo mais, eu sou do setor de gás, mas não deveria ter entrado para petróleo. Entrar para petróleo significa mexer com todos os bens que a gente consome praticamente. A camisa que a gente usa, o asfalto que a gente anda de carro. Quando você está botando imposto seletivo no petróleo, não necessariamente você quer reduzir esses bens de consumo. Você pode querer reduzir combustíveis fósseis lá no final da cadeia, no consumo da gasolina, no consumo de alguma outra coisa, mas não exatamente no início da cadeia, que afeta uma imensidade de indústrias. E o gás natural, obviamente, faz parte da transição energética, é um dos maiores absurdos que eu já vi. A maior incoerência é você ter aí uma pauta do MME, uma pauta do mundo falando sobre transição energética, e você coloca aí o imposto seletivo no gás natural.
Fafá, primeiro agradecer também o convite aqui, um prazer participar com a Cris, ela, enfim, é uma grande referência de carreira, de uma forma geral, uma profissional super respeitada, e eu tenho uma avaliação parecida, assim, eu acho que foi positivo no sentido de simplificar e tentar eliminar arbitragens de forma, né, então, assim, queria fazer a mesma coisa, mas se eu fizesse por um caminho A ou por um caminho B, eu poderia chegar a alíquotas efetivas muito distintas, então acho que essa ideia de criar um level playing field, assim, é meritória de simplificação. Eu acho que vai ter e aí, enfim, como toda melhora quase, né, primeiro você piora um pouco para poder melhorar, porque acho que a transição vai ter muitas incertezas ou formas de endereçar que vão requerer mecanismos de transição também, e aí para ser mais concreto, tá? Eu só vou ter uma extinção total lá em 2033 e eu vou ter um shadowing aí. A reforma prevê uma transição até 2033, que já começa no ano que vem, quando vai ser implementada uma alíquota teste do imposto, que servirá para calibrar qual será a alíquota padrão. Entre 2027 e 2028, os tributos federais vão ser substituídos pela Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. Ainda em 2027, entra em vigor o imposto seletivo. Em 2029, começa a substituição do ICMS e do ISS com redução de 90% na alíquota, compensada pelo início do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. No ano seguinte, a redução cai para 80%, 70% em 2031 e 60% em 2032. Em 2033, o ICMS e o ISS vão desaparecer. No lugar entra o IBS com alíquota cheia. E quando eu falo nesses setores, a gente está falando aqui de energia elétrica, petróleo e gás, muitos deles eu tenho contratos de longo prazo, né, onde eu travo o preço antes. E eu tenho uma premissa tributária implícita ali, né? E como é que eu vou revisar esse, por exemplo, essa premissa vai ficar se ajustando ao longo do tempo, né? Então, como é que eu vou criar mecanismos para que até que eu chegue lá onde eu sei, de novo, a premissa nova, eu consiga refletir isso no preço, né? Porque eu acho que os mecanismos tradicionais de mudança de legislação ou de revisão de preço por mudança tributária vão ficar um pouco incompletos aqui, porque normalmente eu tenho uma mudança de alíquota, o ICMS foi de 19 para 25, aí tudo bem, eu reviso o preço e ajusto lá a premissa de 19 para 25. Aqui não, vai ficar um baixando e o outro subindo por um determinado tempo, né? Então eu acho que tem um caminho aí e que isso impacta também projetos que estão nascendo hoje, né? Então a gente tem esse ano aí uma grande expectativa em relação ao leilão de capacidade. Para precificar o que vai ali, como é que eu já coloco isso na conta? Nem é uma mudança de lei, inclusive a lei complementar já saiu, né? Mas eu ainda não tenho todos os detalhes para modelar as minhas premissas, mas acho que de uma forma geral é visto como positivo. Concordo com a Cris também em relação à questão do imposto seletivo, até porque eu acho que como país, aí agora foi aprovada a lei do plant, tudo, a gente precisa de alguma sistematização em relação às políticas, porque eu estou tendo um empilhamento de obrigações econômicas, de origem tributária ou não, mas um ônus em cima de determinados elos da cadeia, né? Então, assim, o setor de petróleo e gás já paga royalties na extração, que já visa aí compensar uma externalidade negativa gerada, enfim. Aí a gente adiciona nisso o imposto seletivo, que a princípio ia ser de até 1%, né? Foi para 0,25%, e eu tenho o mercado regulado de carbono, que também entrou em vigor nesse meio tempo, né? Então, eu estou trazendo várias grandezas para compensar, em tese, a mesma coisa. E aí, é como a Cris falou, isso vai parar em algum lugar, a conta não some, né? Então, enfim, acho que a gente precisa de uma certa racionalidade, assim, ao endereçar esses pontos, que são meritórios, mas que a gente precisa fazer da forma correta. E apenas só complementando aqui, Fafá, o que Lívia comentou, o mercado de gás natural, está se abrindo. E diferentemente do setor de energia elétrica, que tem uma legislação nacional única, as regras são nacionais, você tem um coordenador que é o ONS, no setor de gás natural não é assim. Então, eu acho que o MME está tentando fazer algo muito bacana, que é fazer até seminários, eventos, para
juntar todo mundo para ver o que a gente tem que... Qual é o plano para o Brasil, porque eu acho que o grande problema é que a gente não tem, de fato, qual é o plano de energia, de gás natural para o Brasil? O que a gente quer? A gente quer acabar com esse mercado, a gente quer fomentar esse mercado. Se a gente pegar os dados, a produção interna ela está crescente, mas a oferta interna ela está decrescente, principalmente pela reinjeção, que tem aumentado muito. Muito, assim, ela está acima até, eu acabei de ler um artigo dizendo que essa reinjeção, que todo mundo sabe que ela é necessária, tem projetos que você não consegue extrair petróleo sem isso, etc, etc, mas que ela, como proporção da produção, ela está aumentando ao longo do tempo e que não é razoável a gente ter isso no Brasil. Então, aí a pergunta é, mas isso está acontecendo porque a gente está com uma demanda caindo ou vice-versa? Quem vem primeiro? Então, a gente tem um problema realmente no Brasil, porque como o gás natural está caro, e ele tem uma relação com a energia elétrica, assim, termoelétrica, assim, os nossos maiores clientes do gás natural, 64% da demanda de gás natural no Brasil vem da indústria. Só que a indústria, a termoelétrica, por exemplo, que é a demanda no mundo, calefação, etc., demanda muito mais energia, ela demandaria da gente 10 vezes mais. A gente está falando de ordens de grandeza de 2.000 metros cúbicos dia vis-à-vis 300.000 de uma indústria grande, de grande porte. Então, assim, a ordem de grandeza é outra. Então, se a gente não olhar para isso tudo e tentar endereçar os problemas de fato do gás natural, ou a Petrobras, que tem um grande monopólio, verticalizada, preço da molécula certamente é elevado por conta disso. Então, quando a gente está falando da demanda com os leilões de capacidade, eles são muito importantes para que as termoelétricas não só ajustem, né, tentem dar uma segurança energética da intermitência de solar e eólica, das questões hídricas, gerenciar melhor as questões hídricas, mas a gente está falando também que eles seriam grandes demandantes de gás natural, e isso realmente poderia fazer com que a reinjeção diminuísse, com que a gente tivesse mais oferta aqui. E, claro, a Petrobras tem que endereçar essa questão do gas release da Petrobras, que tiraram da lei da patente. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis, terão prioridade projetos relacionados a etanol, bioquerosene de aviação, biodiesel e biometano, e também os relacionados à energia nuclear, biogás, gás natural e produção de amônia e derivados. Outra prioridade será a expansão da produção e transmissão de energia solar, nuclear, eólica e de biomassa. O PATEM saiu sem o artigo que obrigaria a Petrobras a vender gás no mercado, o que melhoraria, porque aí ela estaria realmente tendo que diminuir a participação dela como grande ofertante nacional que hoje é. Esse podcast tem o apoio do Instituto Brasileiro de Transição Energética. O INTE é um think tank do setor energético formado por associações de classe dos segmentos de óleo e gás, energia elétrica, combustíveis e derivações. A gestão é autônoma e apartidária. E o objetivo principal do INTE é fortalecer um ambiente propício à discussão sobre energia no Congresso, oferecendo suporte técnico à Frente Parlamentar de Recursos Naturais e Energia. O senador Laércio, que era o relator do PATEM no Senado e colocou esse trecho, prometeu para outras pessoas, mas para o Jota, né, falou com o Jota e disse que esse ano ele deve apresentar um texto novo nesse sentido, com a proposta que foi feita ali no PATEM, para ser discutido em outro projeto de lei. Mas eu acho engraçado, Cris, você estava falando, e eu fiquei pensando aqui que a gente vê justamente uma certa divergência, né, do que exatamente esperar do setor de gás, porque a gente vê, por exemplo, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, falando que o gás é um combustível de transição, que é uma prioridade. O ministro... Para descarbonizar, criar externalidades positivas, e aí ele põe um imposto seletivo que justamente está lá para diminuir o consumo, né, de bens e serviços que causam externalidades negativas. Exatamente, e aí o Congresso parece que não conseguiu estar no mesmo caminho, né? E até mesmo outros participantes da esplanada. A gente sabe muito bem que, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática vê o gás natural como sendo combustível fóssil, ponto.
E Acabou. que isso não tem saída e que não é para poder incentivar o setor de gás. Então, falta um pouco ali de rumo, né? De um Com rumo certeza. unificado. O que o país quer? Qual é a agenda Brasil? Né? E mesmo Falta uma dentro do liderança, próprio... de fato. Perfeito. E mesmo dentro do próprio setor de gás, isso que a Cris estava falando, você vê a liderança da política pública indo para um caminho de quero abrir, e o incumbente indo por outro caminho de fazer um lock-in de demanda de mais longo prazo. A Petrobras quer reabrir em 2025 um poço no campo de Roncador, na Bacia de Campos. O local tem potencial para produzir 1.700.000 metros cúbicos de gás natural por dia. O movimento é um esforço da estatal brasileira para aumentar a oferta do insumo e também contribuir com a redução de preços. Então, não tem uma convergência de sentido nem no papel executivo acionista, assim, né? Então, é algo que realmente preocupa. Mas ainda falando de gás natural, um dos pleitos, né, do setor dentro da regulamentação da reforma tributária foi em relação à monofasia, né? Existia uma demanda aí por um veto do governo e que isso acabou que não aconteceu. O texto foi regulamentado sem o veto que o setor demandava tanto. Como é que isso tem impacto também ali nessa discussão que a gente está tendo aqui do setor de gás natural? Eu acho que o gás, assim, às vezes, por ser tratado na grande rubrica combustíveis, ele às vezes fica mal parado, isso até no dia a dia, tá? Você vê, assim, autorização para comercialização de gás natural, um comercializador puro. Você não tem nem KNAI específico para comercialização de gás. E aí você cai numa fila de controles muito mais rigorosos, como assim, ou seja, você está sempre matando uma formiga com um canhão, é sempre desproporcional. Então, eu acho que porque você sabe que o setor de combustíveis tem uma série de preocupações, eu estou muito mais capilarizado, enfim, preocupações essas que o setor de gás, assim, hoje ainda é muito mais mapeável, muito mais rastreável quem são esses players, né, assim, os grupos que estão envolvidos. Então, eu acho que o pleito tem mérito nesse sentido, até por ver outras questões do dia a dia que vêm desse tratamento equiparado a outros combustíveis que não necessariamente é aderente à realidade da cadeia do gás, tá, Fafá? Assim, acho que o pleito faz sentido. Então, eu talvez tenha aí, não sei nem se é discordância, porque eu não consegui entender de fato o argumento de que monofasia seria negativo, tá? Então, não é que eu discorde, mas é que eu não consegui, ninguém me deu realmente um argumento substantivo para que eu pudesse entender que monofasia era ruim. Só para fazer, antes de falar da monofasia, Fafá, só para colocar para quem está ouvindo a gente, combustíveis entrou no regime específico. Esse regime específico, diferentemente do favorecido diferenciado, ele não tem uma redução necessariamente da carga tributária, tá? Ele mantém a carga tributária no setor de combustível, essa era a ideia. Então, assim, enquanto o diferenciado você vai ter reduções de 60%, 30%, né, até a alíquota zero na cesta básica, etc., você tem no favorecido a questão da Zona Franca de Manaus, né, vai ter o IPI relacionado à Zona Franca, vai ter ali como é que é o nome dos pequenos empresários que pagam ali, o Simples Nacional, né? O Simples Nacional, etc. O específico não. O específico justamente é para quando você não consegue cobrar de acordo com débito e crédito, que é o caso do setor financeiro, que eu acho que é o mais evidente, tá? Mas eles foram inseridos ali. Dito isso, quando você teve lá atrás, em 2022, um pleito muito grande do setor do IBP, principalmente, por colocar os combustíveis líquidos de uma forma que seria monofásica, ad rem, alíquota única para o Brasil. Ou uma alíquota ad rem, que é o tipo de alíquota específica, que geralmente é um valor fixo a depender da quantidade e aí peso ou volume de um determinado produto. Isso foi feito. Em 2022,
tivemos as leis 192 e 194, que colocaram aí esses combustíveis, foram 5 combustíveis que foram colocados no ADREM, alíquota única ao Brasil, que inclui JLP, inclusive, tá? Que concorre com gás natural em determinados nichos. Ele facilitou muito a vida do contribuinte e do fisco. Então, você teve, de fato, você tem um problema em combustíveis líquidos de sonegação, que não, e a Lívia está completamente correta, não é a realidade do gás natural, tá? Então, assim, a motivação que foi dada quando você teve lá a entrada de monofasia de REN alíquota única, foi muito porque tem muita sonegação. E eu sei disso porque, enfim, eu via no meu estado lá que eu estava, que era Goiás, em que combustíveis e tabaco eram realmente, no nível Brasil, era uma coisa realmente muito ruim. Então, isso realmente diminuiu a sonegação, simplificou para o contribuinte demais, que se unificou o Brasil numa alíquota única, né? E a de REN, que não é por valor, é por uma alíquota por quantidade, né? Aí pode ser por litro, metro cúbico, o que for, né? Então, no caso específico então, assim, entendendo que, no caso específico do combustível, eu entendo quando coloco, mas não tem sonegação, então não deveria ter. Uma coisa é não ter sonegação, a outra coisa é que, em colocando monofasia, alíquota única de REN, em que isso faz mal. Então, a pergunta é o contrário. E quando eu tento olhar a pergunta ao contrário, é tipo uma substituição tributária, tá? A única coisa que eu vejo é que eu, como distribuidora, por exemplo, em vez de eu pagar o tributo quando eu compro da Petrobras e depois, e assim, eu vou ter crédito e débito, né? Eu compro da Petrobras, vendo para o meu cliente, tenho ali um net de débito e crédito, vou pagar um X. Agora, esse X vai ser pago no início da cadeia, uma monofasia. Isso vai ser ruim ou bom? Eu, sinceramente, eu não sei. Mas eu não acho que... eu não posso de cara dizer que vai ser ruim, porque eu não consegui entender por que operacionalmente isso vai ser ruim ou por que teoricamente seria pior, dado que a carga tributária não vai mudar. Então, a carga tributária, o que vai acontecer? Ela vai unificar no Brasil todo. Então, vai acontecer exatamente como os combustíveis líquidos. Uns estados vão pagar um pouco mais, outros vão pagar um pouco menos, porque elas eram diferentes. Sendo igual, nivelada no Brasil todo, isso aí eu acho que vai facilitar esse mercado que está se abrindo, vai facilitar para o contribuinte que tem operações em vários estados. Então, hoje eles reclamam que as regulações são diferentes de cada estado. Isso, para mim, é uma loucura, porque a gente já tem um problema com gás natural. A gente já vai dificultar mais ainda a vida desse contribuinte, desse empresário. Então, o que eu digo eu não sei se eu sou a favor ou contra a monofasia alíquota única de REN, porque eu não consegui entender das pessoas que não queriam de jeito nenhum a monofasia um argumento que me convencesse. Então, eu ouvi assim, alguns exercícios com números focados em uma determinada concessionária, em um determinado lugar. Então, para mim, eu ainda tenho essa dúvida. Até teve um texto, até pouco tempo, da nossa querida Silvia, lá do IBP. Sempre foi um problema grave a questão da sonegação na distribuição de combustíveis líquidos. E por isso se criou uma regra de monofasia. Só que esse problema que existe nos combustíveis líquidos não existe para os combustíveis gasosos, né? E se for para ter, você tem que olhar qual elo da cadeia que você vai colocar. Qual que você efetivamente tem menos chance de ter sonegação. E para mim, acho que é muito claro que quando você tem um serviço público e você tem TCE e todo mundo fiscalizando, esse setor não é o setor que vai sonegar. Eu achei que ela fosse adentrar e explicar. Não consegui, né? Eu falei, Silvia, eu preciso entender isso. Vamos debater, acho que vai ter um debate aí sobre isso. Vai ser ótimo, porque aí a gente vai poder ver o detalhe, se isso realmente vai ser ruim ou bom. Mas a rigor, eu acho que, assim, olhando a experiência que a gente vê pelos combustíveis líquidos, elas foram muito benéficas. Se foram benéficas para os combustíveis líquidos, por que não seriam para os demais, ainda que não tivesse sonegação, ainda que não tivesse uma motivação a priori para que você os colocasse nessa natureza, né? Claro. E aí, gente, uma última pergunta, né?
com a entrada em vigor da reforma, o que exatamente muda para negócios no setor de energia elétrica? E aí a gente pode falar de uma forma, se possível, de uma forma mais generalizada aqui, sobre tanto para, por exemplo, GD, autoprodução, usinas termoelétricas, mas também para o setor de mais renováveis, né? Que a gente está falando ali um pouco mais de transição, então eólicas, solar já está um pouco dentro de GD, né? Mas o que vocês acham que muda para esses setores agora com a regulamentação da reforma tributária? Acho que setores que, assim, nichos de negócios, né, que estavam muito estruturados contratualmente em locações, arrendamentos, enfim, passam a ter uma tributação diferente, né? Vão passar a ter uma tributação diferenciada. E aí acho que isso, para os projetos que já existem, né, deve levar aí algumas discussões de revisão de preço, como eu tinha falado mais no começo. Um outro ponto interessante, assim, que a gente teve muitos projetos de geração termoelétrica, né, com PPAs de longo prazo. PPA significa Power Purchase Agreement, uma nomenclatura em inglês para contrato de compra e venda de energia. Um PPA pode ser de curto ou de longo prazo, pode negociar montantes pequenos ou grandes de energia e pode ser firmado em qualquer ambiente de contratação de energia, regulado ou livre. Com um terminal de GNL acoplado dentro do mesmo projeto, né? E normalmente, assim, a prática da indústria é que as FSRU sejam afretadas. Você vai ter o famigerado FSRU, né, que é Floating Storage Regasification Unit, né? O que ele faz ele é uma embarcação flutuante que armazena e regasifica aquele LNG. Então, você tem ali talvez uma mudança de premissa tributária também nesses projetos, e eu teria que rebater lá no preço da energia. Então, eu acho a própria dinâmica, tá, Fafá, assim, de cobrança que o ONS hoje faz para o repasse de PIS/COFINS ali, quando ele manda os avisos de débito de transmissão para as distribuidoras e para os consumidores, geradores e consumidores conectados à rede básica. Você deve ter alguma alteração, e aí era isso que eu me referia, assim, como é que eu calculo? Qual que é a minha premissa tributária hoje? E, assim, eu acho que um endereço, assim, se o regulador, por os casos que são regulados, né, traçar um racional, ele vai ajudar a resolver muitas disputas. Porque eu acho que um outro caso, assim, bem menor, mas que você teve uma série de incertezas, foi na mudança do regime cumulativo para o não cumulativo de PIS/COFINS. Então, até hoje, a gente lida com gente que passou anos lidando na justiça, fazer, travei meu preço, eu devia manter a premissa, não muda, aí vai para o fisco diz uma coisa, para a ANEEL fala outra. Enfim, então, eu acho que algum guidance, assim, para o CCAR, para os contratos de transmissão e tudo, seria importante para você evitar a judicialização, para você evitar padronizar e evitar que cada um saia fazendo por si de uma forma insegura, né? Só complementando o que Lívia colocou aí, falando um pouco da reforma, e ela até mencionou isso lá no começo, você vai ter uma transição. Então, esse ano nada vai acontecer, 2026 vai ser um ano teste apenas, 2027 a coisa começa, a brincadeira começa com os impostos federais, PIS, COFINS e IPI, que eles acabam, e entram então o CBS, que é essa federal, e vai continuar com o IPI, Zona Franca de Manaus especificamente. Então só vai ter um IPI, que é a Zona Franca de Manaus. E depois, entre 2029 e 32, você vai ter essa diminuição do ICMS, pouco a pouco, até final de 2033, quando entra tudo em vigor. Então, nesse período de transição, realmente é um problema, porque até mesmo falando agora da monofasia de renda alíquota única, isso tudo deveria, para mim, entrar num período só, como foi a LC 192 e 194, porque senão vai ficar realmente algo complicado. Então, como é que você vai precificar hoje o gás com essa questão dos leilões que vão ser feitos agora de capacidade, que eu acho ótimo que tem que ser feito mesmo, acho que está na direção correta, o MME acertou muito nisso, e a pergunta é como é que a gente precifica isso, né?
E eu acho que aí você tem que olhar a questão realmente da transição da reforma tributária, que está muito incerta. Então, se eles tivessem feito algo já assim, olha, na questão dos combustíveis em particular, porque como eles servem como insumo para outros lugares, como, por exemplo, gás natural para a termoelétrica, teria sido muito positivo que eles não tivessem uma transição. Que você tivesse um início, sei lá, marca uma data. 27 já inicia, ou 28 já inicia. Mas essa fase de você ter que fazer esse phasing out, como a Lívia bem colocou do ICMS e do ISS, eu acho que vai ser muito ruim para questões de previsibilidade e precificação. Né? Como é que você faz isso num ambiente de muita incerteza? É tipo a estocagem do gás natural aqui no Brasil, né? Ela não ocorre porque ninguém sabe quando que a termoelétrica vai ser demandada, né? Quando que vai... Como é que você faz com gás natural? Você vai estocar e qual é o preço dessa estocagem, né? Então, coisa que acontece no mundo, mas aqui não acontece porque a gente tem essa imprevisibilidade muito grande, né? Então, só para contribuir com o que disse Lívia aqui, que eu concordo. E aí, só improvisando aqui, acho que um ponto positivo que não tinha me ocorrido, mas me ocorreu pela fala da Cris, é que, enfim, os segmentos que têm tarifa, né? Então, a parte de transmissão, distribuição já é assim também, e até algumas das tarifas de distribuição de gás já operam dessa forma também. Transporte eu não lembro de gás, mas acho que também. Você já grossar para o PIS/COFINS, apesar de ele não ser um tributo indireto, você explicita ele na conta. Então, já tem um mecanismo ali de chegar numa alíquota efetiva. Então, a transição do PIS/COFINS para o CBS talvez vai ficar mais fácil de fazer, porque eu já tenho uma conta separada para ele, entendeu? Então, eu só mudo quem entra e sai nessa conta. Agora, ICMS e ISS, aí você vai ter que ver como é que faz, principalmente considerando que estava por dentro das contas, né? Certo. Gente, se deixar, a gente fica aqui falando mais 1 hora sobre todos os aspectos da regulamentação da reforma tributária, mas infelizmente a gente chegou aqui no horário. Queria mais uma vez agradecer, Cris, Lívia, a presença de vocês e dizer que o Jauli está sempre de portas abertas para vocês no futuro. Muito obrigada, prazer. Quero agradecer, muito obrigada, Lívia, sempre um prazer estar contigo. Mais uma vez, espero que estejamos juntas ou em outras ocasiões. E uma honra aqui ter sido entrevistada pela Fafá, grande conhecedora aí do assunto. Uma honra para mim também, gente. Muito obrigada. Esse foi o Jauli dessa semana. O podcast de energia do Jota é uma parceria com o Instituto Brasileiro de Transição Energética, o INTE. A produção é do Estúdio Jota, a nossa área para guiar marcas a pautar o debate público e impactar tomadores de decisão. Nesse programa colaboraram João Guilherme Lacerda, Letícia Paiva, Flávia Pierri e André Rossi. Foram usados áudios da TV Senado, TV Cultura, Jovem Pan News, Tributário em Jogo, Megawatt e do LADEIP, Laboratório de Análise do Direito Empresarial e Internacional Privado. Até uma próxima!